E olha só, o deputado Josimar Maranhãozinho, que difícil, hein, do PL, tentou usar a falta de transparência nas emendas para contestar no Supremo Tribunal Federal a decisão que o tornou réu por corrupção. Para contar os detalhes dessa falta de transparência na identificação de padrinhos nas emendas, que está aí no centro da crise entre o Congresso e o Supremo, recebo aqui o colunista Fábio Serapião. Fábio, interessante esse argumento da defesa, né? A gente tem aqui falado constantemente em relação a essa dificuldade do Congresso entender que é necessário que essas emendas sejam reconhecidas, quem é o padrinho, e agora vem o advogado de um suspeito de corrupção usando esse argumento a favor dele. Pois é, Rafa. Esse caso é bem emblemático para mostrar como funciona o sistema de emendas, né? A briga, a gente tem mostrado aqui várias matérias, vários casos relacionados a emendas, né? A briga principal é sobre a transparência. Quando o Congresso aponta uma emenda, colocar quem é o deputado, quem é o senador que indicou essa emenda, que depois vai custear uma obra, que depois pode ter um desvio naquela obra, para na hora da investigação ali você saber de onde veio o dinheiro. Pois bem, o Congresso tem relutado em dar essa transparência. O ministro Dino tem cobrado, tem tido essa briga. O primeiro caso de uma investigação criminal sobre desvios e emendas que virou um processo é o do Josimar Maranhãozinho e de outros 2 deputados. Eles foram denunciados pela PGR por desvio ali em um contrato relacionado à emenda. O STF aceitou a denúncia e eles viraram réus por causa dessa denúncia. A defesa do Josimar apresenta um recurso, depois de ele ter virado réu, para tentar derrubar essa decisão. E o que ele fala ali? Fala, olha, como a emenda não dá para confirmar que foi ele que enviou essa emenda, então não pode responsabilizá-lo por ela. Então você vê como que é tão importante a questão da transparência. Se tivesse a transparência, se soubesse quem foi que indicou aquela emenda que está sob suspeita, você poderia diretamente ligar o deputado. Como não tem isso, vira uma arma de defesa e agora o deputado tenta derrubar a decisão que o tornou réu, ele virou réu, ele vai responder ao processo, justamente dizendo que não tem como dizer que foi ele o responsável pela emenda. A gente já havia mostrado que nessa investigação, o tanto que é difícil descobrir o padrinho da emenda, a PF, durante a investigação, acionou a CGU, falou, CGU, procura pra gente quem que foi o responsável por esse repasse. A CGU procurou nos bancos de dados, foi no Ministério e respondeu, não conseguimos dizer quem foi o responsável. A PF, então, foi lá e buscou em algum material de uma outra investigação dela, a descalabro. E lá nesse material, em algumas anotações, ela percebeu que era o Josimar que era o responsável pela emenda e por isso atrelou ele à emenda. Mas a defesa diz que já que a CGU, já que ninguém conseguiu identificar, só a PF com essa anotação não pode cravar que foi o Josimar Maranhãozinho, então por isso a defesa pede que a denúncia seja revista, né? E é importante a gente pensar que, de certa forma, isso também pode ser um meio de blindar um deputado que é honesto. Olha, tá aqui, fui eu que passei esse repasse, se houve desvio de verba pública, não foi da minha parte. E a gente fica se perguntando, né, por que há tanta relutância e casos como esse acabam desfazendo a gente desconfiar mais ainda do porquê que eles não querem fazer essas identificações. Né? Pois é. Para os investigadores, né, a gente conversa muito com os investigadores, procuradores, delegados que estão aí atuando nos casos de emendas, e para eles a falta de transparência é o que está no centro do aumento de casos de investigações sobre desvios em emendas. Né? A gente tem vários inquéritos tramitando na PF, tem vários na PGR tramitando, e o ponto central para eles é isso. E esse caso é emblemático por isso. Aqui eu acho que indica para a gente o caminho, por que os parlamentares relutam tanto em dar mais transparência para essas emendas, né? Porque num caso aí que depois que a polícia descobre que houve o desvio, ficaria bem fácil identificar pelo menos quem mandou o dinheiro, né? Quando a gente pensa que, se eu não estiver enganado, que para esse ano no orçamento tem 7,3 bilhões de reais direcionados apenas para essas emendas que a gente chama de PIX, que elas não têm esse reconhecimento, você imagina as possibilidades de desvio que isso traz. Só essa aqui, né, que você traz na matéria, o valor do pedido, segundo a PGR, foi de 1.600.000 para os 3 deputados, né, de um valor total de 6,6 milhões. É muito dinheiro. Isso. Nesse caso específico, como funcionou? Segundo a Polícia Federal descobriu nessa operação que 3 deputados mandaram emendas para uma cidade do Maranhão. O prefeito dessa cidade foi lá e denunciou, falou, olha, estão cobrando propina, 1,6 milhão do total de 6,6 milhões, por causa do repasse, né? Então estão cobrando para me mandar o dinheiro.
Aí a polícia investigou e descobriu que realmente esses 3 deputados estavam envolvidos, relatou o inquérito, mandou para a PGR denunciou, falando que eles eram os responsáveis pelas emendas e que houve esse desvio. Aí agora o ponto é esse, né? Como que a Justiça vai tratar esses casos, né? Sabendo que realmente é muito difícil apontar que foram os deputados. Você citou as emendas PIX, mas tem as emendas de bancada e as antigas emendas de relator, que foram abolidas pelo Supremo, mas que também tem muitas obras que ainda são custeadas com ela. Tem um levantamento, segundo o Portal da Transparência, é coisa de mais de 100 bilhões nos últimos 5 anos de obras, de dinheiro de emenda que foram para cidades. Então, se você pegar isso de obra, de repasse direto, é muito dinheiro e é por isso que quanto mais transparência, melhor, para que possa haver uma fiscalização bem abrangente sobre esse dinheiro. O STF ainda não deu nenhuma resposta em relação a essa tentativa dos advogados. Inclusive, eu fico imaginando como é que o ministro Flávio Dino recebeu essa palavra dos advogados agora nesse argumento. Esse caso em si, ele vai ter que ser julgado pelos mesmos juízes que analisaram ali a denúncia, né? E, se não me engano, está previsto para o dia 4 analisar esses recursos das defesas, né? Não foi só o Maranhãozinho, outras defesas também apresentaram ali, né? Dos deputados apresentaram os seus recursos, e daí o Supremo vai decidir se mantém a decisão de aceitar a denúncia ou não. E a gente vai trazer tudo aqui no Metrópolis. Fábio, muito obrigado pela tua participação. E a perícia